Algumas pessoas não conseguem ver efeito com o uso da tadalafila. Neste vídeo eu vou explicar como tomar para que ela surta o efeito desejado e no final eu vou explicar o erro mais grave que algumas pessoas cometem. Esse é o ponto que mais gera confusão, erro e frustração. A tadalafila não é um medicamento de efeito imediato e nem foi feita para ser tomada em cima da hora, como muita gente imagina. Na prática, o uso correto envolve antecedência. Ela deve ser tomada algumas horas antes, dando tempo para o corpo absorver e responder de forma adequada. Não é algo para se tomar correndo e esperar um efeito imediato. Ela não precisa ser tomada em jejum, mas refeições muito pesadas podem atrapalhar a sua absorção e dessa forma atrasar a resposta do corpo. Por isso, quanto mais simples estiver a sua rotina naquele dia, melhor tende a ser o resultado. Um erro comum é achar que se não funcionou de imediato é porque precisa repetir a dose. Isso não melhora os efeitos e só aumenta o risco de desconforto. Tomar mais não significa funcionar melhor. Outro ponto importante é que você não deve ajustar a dose por conta própria. Se hoje funcionou, não significa que amanhã você precise de mais. Cada organismo reage de uma maneira. Outro ponto importante, você só obterá os efeitos da tadalafila em relação à ereção se houverem estímulos. Sem isso, não existe efeito, mesmo você tendo tomado de forma correta. Entender isso evita frustração, ansiedade e o uso errado. A tadalafila ajuda o corpo a ter uma resposta, não criar algo do zero. Ela não age no desejo, na vontade, no interesse. Isso significa que o medicamento não resolve questões emocionais, ansiedade, estresse. Esses fatores continuam existindo, mesmo com o uso do medicamento. Muitas pessoas se frustram porque esperam um efeito imediato, como um botão que liga e desliga. Isso simplesmente não acontece. Ela também não transforma desempenho nem muda sensações. Ela apenas facilita um processo que deveria acontecer naturalmente. Ela não muda quem você é, nem como seu corpo funciona. Não cria nada artificial, apenas ajuda quando o corpo já está preparado. Quando usada com essa consciência, o resultado é mais previsível. Quando usada com fantasia, a frustração é quase certa. Medicamento não é milagre, é ferramenta. E ferramenta só funciona bem quando usada do jeito certo. Na vida real, a tadalafila funciona melhor quando existe planejamento, não quando é usada por impulso. Quando usada com nervosismo ou pressão psicológica, reduz muito o efeito desejado. O corpo entende o estresse antes do medicamento. Outro erro comum é usar sempre, mesmo quando não há necessidade. Isso cria dependência emocional, não desempenho físico. Ela não foi feita para ser usada como segurança psicológica. Foi feita para situações específicas. Na prática, quem usa com calma percebe mais benefícios. Quem usa com pressa geralmente acha que não funcionou. Criar um ambiente tranquilo funciona melhor do que qualquer ajuste de dose. Planejamento simples muda completamente o resultado. E isso quase ninguém fala. A expectativa exagerada é o pior inimigo da tadalafila. Ela cria uma cobrança que o corpo não acompanha. Quando a pessoa espera algo além do normal, qualquer resposta parece insuficiente e isso gera ansiedade, não resultado. Outro problema é comparar experiências. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. O corpo não responde sob pressão. Quanto maior a expectativa, maior a cobrança interna. E cobrança bloqueia a resposta corporal. Muita gente confunde com relatos da internet com experiência real. Cada corpo responde de um jeito. E
e isso precisa ser respeitado. Resultado saudável vem de expectativa realista, não de comparação com outras pessoas. Poucas pessoas percebem o quanto a rotina interfere, mas isso faz toda a diferença. Cansaço extremo reduz a resposta do corpo. E estresse prolongado também. Excesso de bebida alcoólica é um dos maiores sabotadores, mesmo sendo um erro muito comum. A alimentação muito pesada pode atrapalhar a resposta. Dormir mal também diminui muito a percepção do efeito. Estresse emocional pesa muito mais do que a alimentação em alguns casos. O corpo não responde bem quando está exausto. Cuidar da rotina melhora mais do que trocar de medicamento. E isso é uma verdade pouco falada. Apesar de popular, a tadalafila exige responsabilidade, ela não é inofensiva. Pessoas com histórico cardíaco ou problemas de pressão precisam de atenção. Misturar com certos medicamentos pode trazer riscos, mesmo que eles não apareçam de imediato. Ignorar sinais do corpo é um erro comum. Tontura, mal-estar ou desconfortos não devem ser ignorados. Avaliação não é burocracia, é proteção. Saúde não combina com tentativa e erro. Usar informação certa evita riscos silenciosos. E isso faz toda a diferença ao longo prazo. Quando a tadalafila vira hábito, algo precisa ser revisto. Ela não foi feita para uso automático contínuo. Usar sempre pode esconder outros problemas e adiar soluções reais. Além disso, cria dependência psicológica. A pessoa passa a acreditar que só funciona sob efeito do medicamento. Isso afeta a confiança e a autonomia. Quando vira hábito, perde o sentido terapêutico e vira muleta emocional. O uso consciente devolve a autonomia. O uso automático tira a confiança. Posso tomar todos os dias ou só quando precisar? Essa é uma dúvida muito comum e uma das maiores fontes de erro. Muita gente começa usando de forma pontual e, sem perceber, transforma em uso frequente. Tomar todos os dias não é automaticamente errado, mas também não é algo que deve ser decidido sozinho. Existe diferença entre o uso ocasional e o uso contínuo, e isso deve ser respeitado. Quando a pessoa passa a tomar todos os dias sem necessidade real, o medicamento deixa de ser apoio e vira rotina. E toda rotina medicamentosa sem critério merece atenção. O mais importante é entender o motivo do uso. Se virou hábito por medo de falhar, o problema já não é mais físico. O medicamento não deve substituir confiança nem segurança emocional. O que acontece se eu tomar e não tiver resultado? Muita gente entra em pânico quando toma e acha que não funcionou. E a primeira reação é errada, que é querer tomar mais. Nem sempre a falta de resultado tem relação com o medicamento. Na maioria das vezes está ligada ao estado emocional, ao cansaço ou ao contexto do momento. Tomar novamente no mesmo dia não resolve isso. Só aumenta o risco de desconforto. O corpo não responde bem quando está sendo testado. Ele responde melhor quando está tranquilo. Por isso, antes de culpar o medicamento, é melhor olhar o cenário completo. Tadalafila e ansiedade. O que quase ninguém fala. Esse é um ponto delicado, mas extremamente importante. A tadalafila não trata a ansiedade, mas a ansiedade reflete diretamente no efeito dela. Quando a mente está acelerada, o corpo está em estado de alerta. E em estado de alerta, o corpo não responde como deveria. Isso cria um ciclo perigoso. A pessoa usa o medicamento para tentar aliviar a ansiedade, mas a ansiedade impede o efeito. O resultado é frustração
e aumento de insegurança. E mais uma vez, o problema não é o remédio. Entender isso muda completamente a forma de uso. Usar a tadalafila só para garantir é um erro? Muitas pessoas usam sem mesmo sentir a necessidade real, apenas por segurança. E esse hábito parece inofensivo, mas não é. Quando o medicamento vira garantia psicológica, a confiança própria diminui. A pessoa passa a acreditar que só funciona com ajuda externa. Isso cria dependência emocional e não física. Mas ainda assim é dependência. Com o tempo, o medo de não usar passa a ser maior do que a necessidade real do uso. E isso precisa ser observado com cuidado. Medicamento deve ajudar e não comandar. Posso misturar com bebida? O que realmente acontece? Esse é outro erro comum e pouco explicado. Misturar com bebida alcoólica costuma não trazer o resultado esperado. O álcool relaxa demais e atrapalha a resposta do corpo. Além disso, pode aumentar efeitos desagradáveis. Muita gente acha que só uma bebida não faz diferença, mas faz, especialmente quando a quantidade foge do controle. Não é sobre proibir, é sobre entender consequência. Quanto mais álcool, menor resposta. Equilíbrio sempre traz melhores resultados. Todo uso deve ser repensado. Existem momentos que o uso da tadalafila precisa ser revisto. Quando o medicamento passa a ser a única solução, algo está errado. Se sem ele a pessoa não se sente capaz, segura ou confiante, é um sinal de alerta. E esse sinal não deve ser ignorado. Esse medicamento não deve carregar expectativas emocionais. Ele não foi feito para isso. Reavaliar o uso não é fracasso, é maturidade e cuidado com a própria saúde. A autonomia é sempre o melhor resultado. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o uso de medicamentos, aproveita para se inscrever. Aqui eu explico de forma clara e responsável, sempre com foco na saúde. Me conta aqui nos comentários qual era a sua maior dúvida sobre o uso da tadalafila. Eu leio tudo e isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais úteis para você. Quem não deve usar ou precisa redobrar a atenção. Muita gente fala apenas sobre como usar, mas ignora que nem todo mundo deveria usar sem avaliação. Existem situações em que o uso deve ter cuidado redobrado, como pessoas que já tiveram problemas cardíacos, alterações importantes de pressão ou que usam certos medicamentos. Essas pessoas precisam de um cuidado maior. Mesmo quando não existe um risco aparente, o uso sem orientação pode trazer riscos silenciosos. Outro ponto importante é que o corpo muda com o tempo. Algo que foi bem tolerado no passado pode não ser tão bem tolerado assim hoje. Por isso, usar com responsabilidade é entender que medicamento não é acessório. Ele interfere no organismo e merece respeito. Esse cuidado não é exagero, é prevenção. E prevenção é sempre melhor do que lidar com consequências depois. Expectativas irreais. O que a tadalafila não faz? Muita gente se frustra porque espera da tadalafila algo que ela nunca prometeu. Ela não cria desejo, não muda emoções e nem aumenta o interesse. Ela também não resolve ansiedade, insegurança e medo de falhar. Quando a expectativa é irreal, qualquer resultado parece insuficiente. Isso faz a pessoa achar que o remédio não funcionou, mas ele funcionou dentro do esperado. Entender o limite do medicamento é essencial para uma boa experiência. Quanto mais alinhada a expectativa, melhor a percepção do resultado. A tadalafila funciona quando é usada com consciência, informação e responsabilidade. Ela não faz milagres, não resolve tudo e não substitui o cuidado com a saúde como um todo. Quando o uso é correto, o benefício aparece. Quando é impulsivo, a frustração vem. Agora você tem informações suficientes
para não cometer erros comuns e para fazer as escolhas mais seguras. Se você gosta de explicações claras sobre saúde, já se inscreve aqui porque toda semana eu trago conteúdos assim. E compartilha com quem você acha que precisa dessa informação. Aqui você encontra informação clara, sem exageros e com responsabilidade profissional. Lembrando que esse conteúdo é informativo e não substitui informação individual profissional.